Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje aqui a gente está com um convidado especial, uma nutricionista, veio lá de Porto Alegre, né? Exato. Diretamente para participar do Bootcast com vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar ela aqui, ela vai se apresentar. Hoje, Maquinha, Alexandre, Mai, eu estamos aqui para fazer mais um Bootcast, trazendo informações pertinentes a vocês hoje sobre treino e alimentação. E aí eu vou deixar aqui a nossa convidada especial se apresentar para vocês saberem um pouquinho sobre ela e sobre o que nós vamos comentar aqui no Bootcast para vocês, beleza? Vontade. Então, eu sou nutricionista Raiza, como ele disse, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e trabalho aqui em Brasília uma vez por mês. Sou especialista em nutrição clínica e nutrição esportiva e mestre em ciências do movimento humano. Então, estou aqui para colaborar com essa questão aí de esporte, aliada à alimentação, resultado, emagrecimento, hipertrofia, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, temos perguntas para a nossa Nutri. A gente também está ao vivo aí no Instagram. Mandem as perguntas de vocês. Vamos lá, já temos várias aqui. Escreve aí nos comentários. Temos várias perguntas aqui. Alexandre, fala aí as primeiras. Então vamos lá. Primeira pergunta, não tem o nome, então não vou falar o nome de ninguém nenhuma pergunta, tá? Bicarbonato de sódio faz bem para quem treina sentir menos dor no músculo? Então, Eu estou tomando, eu não. Então, o bicarbonato tem que ter um certo cuidado, existe uma dosagem por quilo de peso, né? Não é para qualquer um, pode dar problemas, né, gastrointestinais quando usado de maneira errada e mesmo às vezes em doses baixas também pode atrapalhar o treino ao invés de ajudar. Então, super importante procurar um profissional aí para orientar. Sim, pode reduzir a fadiga, mas eu ainda preferia a betalanina do que usar esse bicarbonato aí no pré-treino e tem que ser mais ou menos 1 hora antes do treino, né? Para realmente ter essa eficácia no pós-treino da redução da fadiga muscular. Mas, pegando o gancho, a betalanina, ela seria pro pré-treino, por quais motivos assim que ela está sendo utilizada? Então, a betalanina seria uma outra questão, também eu acho que daí é um assunto bem abrangente, porque a betalanina também pode dar essa sensação, é muito procurada pelo pump, né? Ela é vasodilatadora? Exatamente. Exatamente. O efeito da coceira, então dá aquela sensação no treinamento. Mas também tem que cuidar as dosagens e nem todo mundo gosta dessa sensação da betalanina nesse pós-treino ou pré-treino, né? Principalmente pré-treino, a gente prescreve a betalanina e eu gosto muito de mesclar ela com outros ingredientes que deixem essa sensação de adrenalina mais pro treinamento, né? Porque também tem uns níveis de treino, né? A betalanina nem é sempre utilizada assim para pessoas comuns, são pessoas que utilizam de um treinamento mais intenso, mais duradouro, com maiores cargas, com maiores intensidades. Exatamente. Para treinar. Para treinar. A mesma coisa em relação ao bicarbonato, né? A gente prescreve para treinos de endurance, e não treinos assim daquela pessoa que treina 3 vezes na semana. Então, digamos uma pessoa normal, né? Exatamente. Não um atleta. Não tem tantos benefícios, né? Mais algum? Quer dizer alguma coisa, Maquinha? Eu não tô entendendo nada desses betalanina. Eu nunca Eu uso tomei. bicarbonato de sódio para poder lavar a roupa. Não confunda com anfetamina. Mas é isso Opa! mesmo. Nunca tomei. Não, vai Mas começar a gravação, o fala máximo que eu mesmo. tomei foi whey protein. E fora isso, mais nada. É só alimentação mesmo. Então, tá falando... Eu também, eu não tomo Já tomei Não, hidroxicante Porque maluco. algumas coisas não tem necessidade mesmo. Por exemplo, eu já tomei betalanina com o uso do pré-treino, dentro do pré-treino e fora. Eu não sentia muito bem, né? Com ela dentro do pré-treino ali dissolvida é uma coisa. Agora, só ela em quantidades não muito escritas, né? Porque fala 1, você bota 2. E não faz tem muito bem. dosagem específica para peso corporal e tudo mais, né? Uma coisa que eu acho importante salientar é que nenhum suplemento vai fazer diferença alguma na vida de ninguém se não tiver aplicado dentro de um contexto. Então precisa estar dentro da alimentação. Não adianta não ter um pré-treino adequado, um pós-treino adequado. E já puxo outro gancho aqui em relação a pré e pós-treino, que nem pré nem pós-treino é milagroso. A gente tem reserva de glicogênio muscular
dentro, então, do músculo, nós temos energia. Então, não é só glicose circulante, a gente tem glicose estocada, né, dentro do músculo, e isso é importante para o desempenho. Então, não é um pré-treino ou um pós-treino milagroso, e sim o que tu come 24, 48 e ouso dizer hidratação da semana, alimentação da semana. Então, não adianta nada extrapolar no final de semana e querer resultado depois. Isso é importante, porque tem gente que vicia em pré-treinos. Eu já vi aluno assim que só treina, só tomar. Não trouxe meu pré-treino, não vou tomar. Então, que nem ela falou, tem que ter uma rotina ali de alimentação, de hidratação e tudo mais. E não fica se apegando assim, parece aquelas pessoas que só treinam com parceiro de treino. Só vou treinar se fulano for comigo. Treinar, né? Não adianta nada tomar tudo, fazer todo o acompanhamento. Eu já passei muito mal tomando pré-treino, gente. Assim, se você não tem conhecimento... Eu já passei muito mal, então assim, eu já vi alunos passando mal. Então, se você não tem o hábito, tenha a prescrição de um profissional para te passar isso aí, não vá tomando coisa da sua cabeça. E não é para todo mundo que funciona, né? Por exemplo, eu treino aí há muitos anos e não uso nada de pré-treino. A própria alimentação minha já é meu pré-treino. Exato. Não vicio nisso, não fico pilhada nisso. E a gente se sente bem quando a gente come bem, né? Então não fica com aquela sensação de fadiga, de cansaço, que muitas vezes as pessoas se queixam. Quando eu vou chegar para treinar não tenho força, não tenho ânimo. Então, não é o pré-treino que vai resolver essa situação, é uma alimentação equilibrada que vai te deixar com bem-estar e disposição para esse treino. O hábito saudável é um pré-treino. Exatamente. Às vezes as pessoas ficam procurando muletas para deixar de fazer as coisas. Se eu vou E a gente tem que entender por que a pessoa toma, o que ela toma e para que ela toma, tá, gente? Também a gente não joga tudo no balaio, mas tem umas diferençazinhas aí. Igual aqui a gente tem muitos alunos que tomam até termogênico, vêm treinar e passam mal, mas eles não sabem o porquê que eles estão tomando aquele termogênico que eles compram. Toma um cafezinho. Toma um café com canela, sei lá, o que seja, um termogênico natural, vem treinar que você vai sentir menos, né, pior. Porque tem gente também que toma um café e fica... Tá, antes da gente passar de pergunta, ou melhor, antes de passar para a pergunta que está ali, vamos já colocar uma pergunta que foi feita aqui antes, a gente gerou a discussão dos outros. Foi daí que surgiu a ideia de trazer um nutricionista. Falando do pré, pós-treino e tal, não sei o que, tudo isso. Como é que a gente coloca, como é que a gente encaixa, como é que a gente, no seu caso, você vê essa questão da galera que faz o treino em jejum, treino aeróbico em jejum, toda essa pegada aí? Então, bem como a gente estava conversando aqui antes, depende para quem e qual o objetivo dessa pessoa. Por exemplo, quando chega uma menina, digamos assim, magra, né, achando que vai definir fazendo treino em jejum, vai mais prejudicar, e depende, eu acho que daí é bem a área de vocês, que é a frequência cardíaca desse treino. Então a gente está falando de qual treino? Treino leve, treino moderado, né? Então tem que calcular a frequência cardíaca máxima e usar ali mais ou menos uns 60% do VO2 para queima de gordura, né? Então não é chegar e treinar em jejum achando que vai usar. No meu mestrado, justamente, a gente avaliou a queima de gordura, né, ou carboidrato como fonte de energia. Então, as crianças pedalavam, né, no meu trabalho, e eu avaliava por VO2, né, gás expirado, né, a quantidade de gordura ou de carboidrato. E as curvas eram paralelas sempre. A gente sempre usa carboidrato prioritariamente como fonte de energia e começa a usar a gordura ao decorrer do tempo. Então a gente tem que cuidar para essa rota não desviar então para a questão da proteína, né? Se a pessoa não tem muita massa magra, por exemplo, ele treina em jejum lá, vai fazer diferença para ele em termos de perda de massa magra? Não, ele tem bastante massa magra. Agora bota uma pessoa, que nem eu estava dando o exemplo de uma menina que tem pouca massa magra já, vai treinar em jejum? Dependendo, não é uma boa estratégia. Então sempre tem que individualizar e ver essa questão também da frequência cardíaca, que eu acho super importante. Tá, e outra coisa que a gente colocou aqui em questão foi o tempo para você entrar de fato em jejum. Se considera o jejum, né? Que se considera o jejum. Porque assim, treinou com, sei lá, comeu 10 horas da noite, foi treinar às 6 horas da manhã. Ele está em jejum ou ele está em déficit calórico?
com certeza já está em jejum, né? O jejum, a partir de algumas horas, a gente já entra em jejum, 3, 4 horas, e depende do que tu comeu antes também. Comer uma churrascada, por exemplo, no caso lá do sul, né? Comer uma churrascada demora um tempão para entrar em jejum, né? Porque, enfim, ainda está digerindo todo aquele alimento de difícil digestão. Agora que a gente estava conversando, comer uma tapioca, rapidinho entrou na corrente sanguínea, virou energia, acabou, já está em jejum, né? Então, quanto tinha de fibra, quanto tinha de gordura na refeição anterior? Mas, com certeza, nesse exemplo que tu falou, a pessoa já está em jejum. Então, muitas vezes, principalmente nessa modinha de jejum intermitente e tal, às vezes as pessoas querem dificultar, bota jejum ali das 8 da manhã às 6 da tarde. Poxa vida, então por que não fez o jejum aproveitando ainda, né, um momento, por exemplo, de noite, jantou às 7 da noite até às 7 da manhã do outro dia? Olha que jejum maravilhoso, metabolicamente falando, por que tem que complicar fazer das 7 da manhã às 7 da noite? Grande, né? Perfeito. Gera um sofrimento. Exatamente. Para a pessoa, porque já era. Mas é um assunto de uma live, né? Porque isso aí... Acaba gerando, às vezes, a pessoa, pô, tem que ficar jejum, acaba compensando depois, né? Aderência, Nossa, tanto tempo sem né? comer. E a sustentabilidade daquela E todo o rotina. estresse eleva cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então dificulta mais ainda a perda de gordura, que é o objetivo dessa pessoa, né? Aí entra a leptina, a grelina, entra um monte de coisa. Exatamente. Então, por que não aproveitar uma janela perfeita, como, por exemplo, jantar cedo, né? Eu gosto muito de estabelecer o horário da janta sempre cedo, assim. Eu acho que a gente tem muito mais benefícios. Porque, por exemplo, cheguei do trabalho às 6 da tarde, por que eu tenho que esperar até às 8 da noite para comer? Não tem sentido nenhum, né? Já chega, já come, encerrou o assunto. No momento que tá com fome, parece que tem que fazer um lanchinho ali às 5 para poder jantar só às 8. Por quê? Né? Por que não comer no horário da fome? Acho que é importante também. Então, mais algum, quer dizer alguma coisa, Paulinho? Não. Maquinha? Não? É nóis. Seguinte, vamos lá. Surgiu perguntas. Essa eu vou botar o nome. Só essa. Só para expor a pessoa. Comer tapioca e cuscuz engorda? E a outra pergunta do professor Igor. Pode comer hambúrguer sempre? Não, isso daí você pode expor mesmo. Expõe mesmo. Tem a fotinha. Só Bota ele a fotinha, expor, bota a fotinha dele aqui, assim, ó. Tipo isso aqui. Vai. Então, eu que vou responder essa. Cuscuz e Vamos tapioca. começar pelo cuscuz. E o hambúrguer todos os dias. Então o hambúrguer todos os dias super pode, né? Não tem problema nenhum. O problema é as consequências depois desse hambúrguer diariamente, né? E depende de que tipo de hambúrguer. Por que a gente não pode pensar num hambúrguer bom? Não, ele pega porque aquele, eu não posso ele pegar os pega ingredientes bons aqueles desse sujões hambúrguer. mesmo, ele come sujão. Eu acho que ele recebe um patrocínio, não é possível. É porque ele come hambúrguer todo Todos santo os dia, dias. ele posta Mas é foto, tá porque comendo o raio do o hambúrguer. Igor, ele é magro e ele tem dificuldade De pra... ganhar peso. É tipo aquele... aquele motor potente que consome muito combustível. O metabolismo dele é Então, mais é acelerado. acelerado. Então, é Daí- super importante nesses casos a gente organizar a alimentação, né? Pra não Conseguir. sair comendo sujão. Exato, porque não adianta ganhar Achando que gordura pode. depois, né? E não ganhar massa magra, né? Usar essa Qualidade dos alimentos. Exato, para estar fazendo boas escolhas, né? A gente tem todo um assunto bem relevante hoje, né? E bem tratado em nutrição, é a questão da microbiota intestinal. Então depende daquilo que a gente consome, a gente alimenta certo tipo de micro-organismos dentro do nosso corpo, que podem facilitar ou dificultar os nossos resultados. Então é super importante a gente fazer boas escolhas, não é de qualquer forma que a gente faz essa dieta hiper, né, calórica, hiperproteica, hiperlipídica. Porque daí né, ele vai enfim. pegando só a parte Ruim. só a parte da gordura, né? Exato. Então eu acho que Da qualidade. ainda perder peso, ganhar peso é super difícil, porque a gente tem que tirar o nosso corpo do equilíbrio para isso acontecer, né? Então é super importante essa dieta bem distribuída para que não ganhe só gordura, né? Como a gente tem que aproveitar nesses momentos de aporte energético elevado para o ganho de massa magra e não de gordura. E nem, às vezes, assim, a gente não tem esse ganho de gordura aparentemente expressivo, mas a gente tem que lembrar que a gente tem gordura depositada nos órgãos, enfim, né? E vai muito além do que simplesmente uma questão estética. Não adianta nada ficar no shape com as taxas todas zoadas. Essa questão, por Mais exemplo, de você comer esse hambúrguer todo dia, porque basicamente isso acontece que eu vejo.
isso pode ser considerado, por mais que a pessoa tenha a rotina de treinamentos, pode ser considerado um hábito ruim para a vida da pessoa? Com certeza, né? A gente sempre tem que Por mais que ela mirar. treine, assim. Porque a gente tem que mirar como é que tu vai ser daqui a uns anos, né? Não hoje. Hoje, enfim, a gente é jovem, né? Tem, sei lá, 30 por aí, né? De 30, 30 e poucos anos. Olá. Eu prefiro pensar que eu tenho mais perto de 30. Eu ainda tô. Eu tô tentando. Então, acho que a ideia é a gente mirar sempre uma qualidade de vida no futuro. E também uma coisa que é super minha preocupação, assim, é que a gente vive sempre com pessoas em volta, né? Então, qual o exemplo que a gente está deixando, tipo, as pessoas têm filhos, né? E qual é o tipo de legado que a gente está deixando em questões alimentares para o futuro, né? Não é simplesmente eu opto por comer hambúrguer todo dia, né? A gente vive em sociedade, né? E a gente sabe o quanto, assim como tem pessoas mais favorecidas geneticamente, né? Nem todo mundo é assim, né? Isso acaba influenciando negativamente. O Eu cara que é acho. magrinho vai falar, ele come hambúrguer todo dia e não engorda, então eu também vou fazer a mesma coisa. E aí, às vezes, para ele aquilo é uma bomba bem pior do que no caso o Igor, que a gente está em questão aqui. E é tão lindo o esporte, né? A gente está aqui no meio de educadores físicos, né? O esporte é algo tão maravilhoso, né? Eu gosto muito de esporte, pratico bastante esportes, né? E eu acho tão lindo a comunidade esportiva, né? E o quanto isso agrega psicologicamente, fisicamente, em várias questões sociais, né? Então, acho que muito mais vale a gente equilibrar aí. Qualquer coisa que a gente faça tem um peso maior, né? Você tá inspirando as pessoas. É isso aí. O Igor acabou de entrar na live. Igor, manda pra gente, tô brincando. Não, brincando não, pode levar uma noite Então, lá a que gente depois tem um do treino grande quebra. peso realmente em influenciar. Nós somos influenciadores, né? Isso No mesmo. nosso meio, porque se a gente faz isso, o que as pessoas vão pensar também, né? E o cuscuz da tapioca? Então, o cuscuz eu acho que tem um problema antes de falar da questão carboidrato, né, só, que é o que envolve, né, carboidrato de médio, alto índice glicêmico, né, aqueles carboidratos que são absorvidos mais rapidamente ou mais lentamente pelo nosso corpo. A gente tem que lembrar que o cuscuz é milho e a maioria do nosso milho é transgênico, isso é uma questão. Se tu tem acesso a um cuscuz melhor, é muito bom, mas lá no sul... Não é aquele flocão, não. No sul a gente tem acesso ao flocão, né? Então, que não é uma coisa muito boa. Milho é super saudável, né? Milho é um super alimento. Então, eu curto cuscuz, eu acho que é um alimento legal, mas tem que avaliar essa questão de procedência. A mesma coisa a tapioca. Acho que a gente pode pensar no mesmo padrão. É sempre importante ler os ingredientes. Do que é feito tapioca? Mandioca. Então, o que tem que ter nos ingredientes? Só mandioca, né? Não tem que ter muito além disso, né? Então, a gente tem que cuidar também dos ingredientes. Então, fora esse alerta, a gente tem a questão do porquê que eu tô comendo aquele alimento. A goma de tapioca, por exemplo. A tapioca é um alimento que é pobre em fibras, né? Pobre em proteína, pobre em gordura. Só tem o carboidrato. É um ótimo pré-treino, tu não concorda? Rápido. Energia rápida. Exatamente. Então, dependendo do objetivo da pessoa, eu acho que super vale a tapioca como um alimento de alto índice glicêmico, alta liberação de energia, pouquíssimas fibras. Porto Alegre eu trabalho muito com os meninos que jogam bola e eu amo prescrever tapioca de pré-treino para aquelas crianças, né? Porque acho que é um alimento que vai corresponder àquilo que eu estou esperando de fonte de energia. E o cuscuz também é um alimento com grande quantidade de carboidrato, mas não é tanta velocidade de absorção assim como a goma de tapioca, né? Como a tapioca hidratada já, né? Enfim, acho que são alimentos semelhantes porque são muito ricos em carboidratos, mas eu acho que o cuscuz é mais nutritivo quando comparado a uma tapioca. Mas na hora de um pré-treino, por exemplo, uma tapioca é bem aconselhada. E o né? vilão do pão branco? Que o pessoal demoniza o pão branco. Tu sabe que eu fiz um vídeo em Porto Alegre, fui no supermercado, peguei várias marcas e comecei a olhar os ingredientes assim dos produtos, né, pra ver se eu encontrava um pão. E nossa, por que é vilão, sabe? Não tem porquê um alimento que é trigo, água,
ser vilão, né? O vilão, ele acontece quando tu vai lá no supermercado e encontra um monte de conservante, né, dentro daquele pão. Então, quando a gente pega, assim, por exemplo, um pão que é só farinha e água, também eu não vejo problema no consumo. Então, entre os pães industrializados, pão de forma e o pão francês, melhor o pão francês. Depende, tu tem que ver a padaria que tu tá comprando, enfim, mas enfim, teoricamente, isso que tu tá falando, na minha opinião, como nutricionista, tem total sentido, porque o pão lá do supermercado, ele não estraga, o pão francês no outro dia tá péssimo. Eu prefiro que no outro dia tá péssimo, se eu for pensar nesses... Menos conservantes, enfim, né? Então, assim, por que ele é tão horrível, né, mal, no sentido das pessoas pensarem que, não posso comer? Porque ele é que nem a tapioca, ele tem rápida absorção. E o pão tem glúten, que é uma proteína que para algumas pessoas é mais inflamatória. Agora, se tu não tem... Hoje, inclusive, fiz um post sobre isso no meu Instagram, né? Por que esse pão seria ruim? Se tu não tem problema com digestão do glúten, se tu não tem nenhum problema inflamatório, que seria aconselhado tirar essa proteína da tua dieta, não vejo problema nenhum consumir o pão. A grande questão é que as pessoas consomem pão quando acorda, bolacha no meio da manhã, aí almoçam a massa, aí o pão de novo de tarde, daí pão da noite, e a culpa é do pão. E daí não coloca nenhuma uma coquinha pra empurrar. Né? Brincadeira. Né, Raíssa? É só o carboidrato. Não conheço bolacha, não. Você quer biscoito? Vem cá que eu te mostro. Culturalmente, as pessoas têm, assim, pelo menos no norte, eu sou do norte, as pessoas têm muito costume de comer só o carboidrato. Tipo, a comer a tapioca, aí come a tapioca, coloca a manteiga. Açaí. Aí, o açaí. Tem que ter o açaí, que eu saiba. Aí, com açúcar. Com açúcar, né? Enfim, mas assim, acho que eu observo que tem muito costume do carboidrato e a proteína fica sempre para segundo plano. Isso interfere também? É na questão da velocidade de absorção, né? Se eu tenho só um carboidrato ali, que nem é o caso da tapioca, rapidinho ele é absorvido, joga na corrente sanguínea e virou energia. Já quando eu tenho uma proteína junto, eu começo a dificultar essa absorção. Então, até o tempo de saciedade fica muito maior, né? Então, muito mais vantagem quando a gente alia o carboidrato com uma boa fonte proteica. Entra também os macros, né? Os macronutrientes. Exato, proteína, carboidrato Isso e da época gordura. do pré-treino raiz. Pão com ovo. Perfeito, eu adoro. Pão com Ó, ovo. chegou outra pergunta aqui, ó. Agora tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta. Tem uma Por pergunta. que o cuscuz transgênico não é bom? É que isso entra... outra live, né? Agora, outra live. Mas é que assim, sempre a gente acaba priorizando alimentos de cultivo orgânico, né? E não o cultivo do alimento convencional, que para ter uma produção muito maior, se coloca agrotóxicos, né? Então a gente entra naquela questão de o alimento não tá mais puro ali, né? Já tem um monte de aditivos. Já é por causa dos aditivos. Né? Entendeu? Para não ter bichinhos, Observar, né? se o bichinho não entra ali, alguma porque coisa não tá errada legal. Porque alguma coisa tem. Então, assim, se a gente pode priorizar, se a gente consome muito cuscuz, né? E puder priorizar um cuscuz de uma origem melhor, eu acho que é válido, né? Tá, deixa eu fazer aqui, antes que a pessoa aqui me reclame. O que você indica para pessoas que fazem atividade de longa duração? Por exemplo, que foi a pergunta que está aqui. Um cara que faz pedal, que faz trilha por muito tempo, o que você indica para poder repor energia durante o pedal dele? Quem fez essa pergunta? Alexandre Crespo. Ah, não tá. veio. Eu sabia, eu tinha quase certeza. Então, Porque assim, o bolso da. Lembrando que o bolso da camisa de ciclismo é pequenininho, então tem que ser uma coisa não muito volumosa. Então, primeiro lugar que a gente sempre pensa que não existe, que nem a gente estava falando o pré e o pós. Existe uma alimentação de uma pessoa de 24 horas, 7 dias por semana. Então, o desempenho nesse ciclismo, nessa prova de longa duração, tem a ver com a hidratação de uma semana inteira, né? Então, o músculo é água, vamos lembrar disso, né? Então, a gente começa com uma hidratação, não com um pré e pós-treino. Tem estratégias nutricionais, né? E também depende da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está com excesso de peso, vou tacar ali carboidrato, o sachê, esses, né, que se costuma usar. Eu não sou nem um pouco fã desse tipo de produto, sabe? Acabo tendo estratégias diferentes. Não curto muito. Os carros Acho que tem outras de acesso alternativas. rápido. Não, mas assim, sei lá, um pedacinho de goiabada, um pedacinho de rapadura. Então, eu também penso que quanto mais natural o alimento, melhor, né? Até passa de uva, tâmara, né? São
alimentos mais naturais, por que eu tenho que usar um industrializado num momento desses, né? E eu tenho pacientes que fazem esse tipo de esporte no sul, e a gente até bola uns tipo brigadeiro, assim, sabe? E docinhos super legais para usar e super fáceis, feitos com pasta de amêndoas, por exemplo, castanhas, junto com o carboidrato, e ainda tem uma refeição super completa que dá mais saciedade, energia por mais tempo. E também isso depende, a gente está falando do meio da prova, do final da prova, dos últimos minutos, é uma competição, não é uma competição, é um esporte de lazer. Então eu tenho muitas questões envolvidas para dizer, coma isso, né? Acho que eu tenho... Vou falar para ele fazer brigadeiro quando ele for pedalar. Então, aqui tem 2 perguntinhas. O pessoal pergunta muito. Tá valendo já? Me pergunta muito, não, pergunta aqui, né? Se eles podem beber álcool. Pessoas que fazem atividades físicas em relação ao consumo de álcool. Se pode quanto? Né? Não álcool em gel, álcool normal. Então, 2 respostas. Sim e não. Depende do objetivo e é bem relativo. Mas eu, como profissional da saúde, qual seria a minha postura? Quem pratica atividade física não bebe. Porque impede hipertrofia, impede queima de gordura, né? Não tem uma parte positiva para dizer nessa situação, né? Tem várias questões negativas. Então, álcool e atividade física não combina literalmente. Não tem álcool saudável, nem quantidade de álcool saudável. Mas existe pessoas normais e uma vida normal, em que a gente bebe sim. O melhor seria sempre longe de treino, né? E se tu tá com um objetivo, sei lá, de perda de gordura corporal, não bebe todo final de semana, né? Porque o que eu mais vejo no consultório é chegando e querendo resultado, mas no final de semana... Não abre mão de nada. Entendeu? Então, e bem isso que tu falou, acho que é sensacional esse comentário. Porque onde tu quer chegar? Qual o teu objetivo, né? Então vamos caminhar para ele, porque o que acontece é que a gente quer adaptações daquele chegar. Então eu quero chegar, mas nem tanto assim, né? Então acho que álcool não combina com atividade física. Quem pratica esporte, quem tem o esporte como seu meio, né? Não é compatível com esses resultados, a questão do álcool. Mas a gente vive numa vida normal em que a gente tá com as pessoas. Eu penso assim, escolhe um momento que é importante beber, sei lá, tá com teu marido no final do dia, né, saiu com a namorada, né, em algum momento especial, abrir um vinho. E eu acho que é importante também ter qualidade naquilo que bebe. Eu vejo também bebendo tanta coisa que não faz sentido. Bom, quer escolher um dia pra encher a cara, vai lá então e preenche. Mas assim, né, isso ter costume de beber horrores e quantidade não é. E todo final de semana, e sexta, sábado e domingo. O processo inflamatório também do álcool. Intestino, álcool muito intestino. grande. Não tem condições, absorção de nutrientes. Eu não tenho nada positivo. Se me pergunta como nutricionista e enxergar a rota metabólica do álcool e a ação no nosso corpo, sinto muito. Eu não tinha como ser diferente. Não dá problema, a gente faz um corte, tira essa parte. Eu poderia tentar, eu tava me esforçando pra dizer aquela situação assim. Não, mas aqui a gente é bem adepto a isso também. Quando a pessoa bebe. A gente só bebe em momentos especiais. Tipo, acordar é um momento especial. Então, a gente acordou, a gente pode beber aquele dia. A dormir também. Dormir especial. A pessoa bebe. Quando Quando a pessoa bebe, você falou da questão do músculo, né? Músculo aí, mais de 70% água e tal. desidratação e álcool. Então aí você bebe na bebida alcoólica. Você não está bem hidratado. Essa água vai sair de onde? Dentro do seu músculo, não é isso que acontece? Perfeito. E daí, aquela situação que a pessoa está bebendo, toma, por exemplo, um copo de cerveja, a mesma quantidade de água. Tem essa influência na hora que ela está bebendo? Realmente ajuda? Com certeza. Ou não faz diferença porque está naquele momento teria que ser uma coisa, uma hidratação já Desidrata, vindo de vários hidrata. dias, etc. Ajudaria? Com certeza, quando a gente está bebendo álcool, o ideal é sempre estar acompanhado de água, né? Mas enfim, isso não vai melhorar o teu resultado de treino, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Daí a gente mudou de assunto. É como se bloquinho aqui. É outro assunto que tu abriu agora. Quando estamos bebendo, melhor quando ingerimos água? Perfeita colocação. Agora, isso não tem nada a ver com desempenho esportivo. Então, deixa eu falar outra pergunta rapidinho. Vai. Acho que é em relação à uva passa.
É Quais muito os demais, não? benefícios da uva passa? Nenhum. Ai, gente, uva passa. Gente, uva Encheu o passa saco é no uva. Natal. Não, eu acho que é perfeito. Uva passa é uva. Primeiro lugar, porque eu acho que as pessoas às vezes não lembram disso, né? Que uva passa é uva, desidratada. É uma fruta Ponto. Passada. Então, quais os benefícios da uva? Resveratrol, por exemplo. Olha só, né? Fonte de fibras, então temos muitos benefícios em O relação que é respirar? O que é resveratrol? Vai ter de reviravolta. Sempre quando brincam de vinho, vinho é bom para a saúde, lembram do resveratrol, que é um composto que tem no vinho que é super antioxidante. Ah, sim. Então, digamos assim, você tem benefícios ao tomar vinho quando usa ele como fonte de resveratrol? Mentira, né? Porque vai tomar suco de uva, então, né? Ou comer uva, né? Mas, enfim, as pessoas gostam muito de trazer, quando vem bebida alcoólica, pode ou não pode, uma tacinha, antioxidante? Não, né? Come uva. Teve um dia aí que teve uma reportagem sobre isso, eu acho, sobre esse componente do vinho, né? Então, isso é gente, super antioxidante. Globo Repórter. Próximo Natal lá em casa, arroz com passas. E Não me vinho. convido. Outra pergunta. A gente está falando aí sobre essa questão do desempenho e tudo mais. Essa alimentação mais regrada, mais acompanhada, ela influencia no desempenho sexual? Com certeza, libido, demorando um com pouquinho, certeza. né? Como é que tu vai comer um prato Demorou de esse assunto. macarrão antes de dormir e vai ter disposição, ou uma churrascada e vai ter disposição? Não vai. Barriga cheia, mano. Tu já viu a jiboia quando come? Então, uma alimentação equilibrada, com certeza, vai. Tá Só bom. comer uma tapioca antes. Olha, aí, a marca já tá. Marquinha tá. Não, mas a gente está pensando no pré-treino, não tô falando no conceito total da coisa. É isso aí, mas com certeza. Muita queixa de libido no consultório tem, né? Alimentos para aumentar a libido. Aham. Tem. Então, é um contexto alimentar, né? De Ovo de codorna. Maca peruana, essas paradas. mas assim. daí a gente entra na questão mais suplementar. E sim, tem estratégias nutricionais perfeitas para isso, mas só em melhorar a qualidade do sono, reduzir bebida alcoólica. Treinar. Nossa, a gente já aumenta o libido pra caramba aí. É verdade. Viu aí, galera? Vamos transar. Vamos treinar. O que é mais vamos treinar e comer bem. Comer bem. Foi mal. O que é mais eficaz para emagrecer? Cortar carboidrato ou gordura? Cortar carboidrato. Ele pega o pão e picota. Não vou falar quem foi, não. Então, são coisas bem diferentes, né? A gente tá falando de carboidrato e gordura. Se achar que tem que fechar um pouco mais a pergunta... Tô organizando a pergunta, tá? Porque tem as perguntas são abertas, a gente tá lendo o que tá escrito. Então, assim, por exemplo, o que a pessoa provavelmente quis dizer? Sei lá, uma low carb, eu imagino. Sim, que sim, deve tá tirar os na cabeça carboidratos, da pessoa ali, uma low carb, que é uma dieta mais rica em gordura e mais pobre em carboidratos, né? Então, Não, eu isso se entendo, for galera. porque, assim, Mais pobre, A né? questão é, pode cortar o carboidrato, a pessoa vai parar de comer carboidrato Isso. se for que tá fazendo o resto. Então, assim, tem que porque entender que a coisa toda... Pois é, o que acontece também? Muita gente eu vejo, não entende muito o que é o low carb. Não é só cortar Não. o carboidrato, Não é você não é no carb, é low carb. Isso. São diferentes. É o que ela acabou de falar aqui. Para ter ideia, assim, o Ministério da Saúde preconiza que uma dieta deve ter 60% de carboidratos. Uma low carb é 40% de carboidratos. Isso é uma low carb. Então, tu pode comer aveia numa low carb, tu pode comer massa na low carb, tu pode comer arroz na low carb, que se tá fechando o cálculo, tudo ok, né? Então gera emagrecimento. E melhor ainda, quando tem carboidrato, proteína e gordura, né? Já respondendo um pouco dessa pergunta, distribuído adequadamente na dieta, a gente não gera compulsão alimentar, não adianta nada. Eu vejo aqui muito em Brasília, tem muito medo de carboidrato, assim, absurdo, assim, na Carbofobia dieta. grande aqui. E o carboidrato, gente, o É modinha, carboidrato eu acho, essa- faz crescer músculo, carboidrato É é, vida. bom, carboidrato é, É vida. Muita modinha, você não acha, né? Essa questão das pessoas, é low carb. Todos pode, que vendem que não low carb. consomem carboidratos, todos consomem. E é muito, se a gente for pensar nessa questão do consumo de carboidrato, né? Quando a gente faz privação de algum alimento, seja ele qual for, até gordura, puxando a gordura, assim, se eu tirar a gordura da dieta, tu tá gerando uma privação daquele alimento. Daí parece que quando tu tem oferta daquele alimento, tu precisa comer até ver o fim, porque senão, né? Então eu acho que essa questão é muito importante. A gente não tem que se privar do consumo de algum alimento, a não ser que ele te faça mal por algum motivo, né?
Mas se não, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, eu vou lá, me enche de leite sem lactose. É ruim, né? Não é adequado esse tipo de porque conduta. se eu posso, aí se acaba. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um feeling nessa questão, assim, né? Dietas bem distribuídas de carboidrato, proteína, gordura, fibra, né? Tantos macronutrientes que as pessoas se preocupam bastante. A gente estava conversando ali sobre dieta de ganho de massa, né? Sobre perda de gordura corporal, trazendo já esse assunto que eu acho que é bem pertinente. As pessoas esquecem dos micronutrientes, né? Que, por exemplo, cálcio para contração muscular, onde é que tá, né? Vegetais verde escuro. Então, eu preciso de um contexto. Não posso me preocupar só em gordura, carboidrato, proteína. Eu tenho que me preocupar com uma alimentação como um todo e não as partes dela, né? Acho que é bem importante. Muita privação causa uma compulsão, né? Exato. Então, respondendo só para fechar, não existe melhor o carboidrato ou a gordura. Claro que a gordura vai ter 9 calorias a cada grama, carboidrato tem 4 calorias a cada grama. Vamos fazer matemática, é óbvio que carboidrato seria até melhor, então, se a gente for pensar nesse sentido, para emagrecimento, mas não, a gordura dá muito mais saciedade, então por que a gente não joga um pouco de cada? Faz um equilíbrio. Um balanço. Então, assim, você falou dessa questão das compulsões. Como é que você vê essa parte da alimentação ligada a essas partes de compulsão psicológica e... Como é que muito sério. você trata isso dentro do... É muito sério, né? Eu tenho hoje em Porto Alegre, eu tô lidando com pacientes com anorexia, não é minha especialidade, assim, mas eu tenho alguns pacientes, 2. Nunca tive junto, assim, 2 pacientes com o mesmo quadro clínico. E, gente, é triste, é sério e é ruim, sabe? A gente não pode lidar com a alimentação como se fosse qualquer coisa, sabe? Essa questão de privação de carboidrato, compulsão alimentar, bulimia, né? A gente lida hoje em dia com uma questão de informação muito fácil na internet, né? Então tem que ter cuidado, porque alimento pode se tornar doença, né? A gente pode abrir espaço para ficar doente através da alimentação. Pode se tornar tanto para... Eu falo, bulimia, anorexia, tanto para aquelas compulsões de ansiedade, depressão, vomitar, você comer desesperadamente como se não houvesse amanhã. Exato. Então, assim, eu acho que quando a gente lida com transtorno alimentar, a gente tem que lidar com um educador físico, com uma nutricionista, com um médico, com um psicólogo, é sempre uma equipe multidisciplinar. Então, se tu enfrenta qualquer tipo de questão relacionada à alimentação, é super importante procurar um profissional habilitado, né, para resolver, porque não é uma questão, são muitas questões envolvidas nesse meio. Nossa. Alguém quer dizer alguma coisa? Minhas perguntas já foram. Eu ainda tenho uma parte. Para quem malha todos os dias, quais alimentos não podem faltar para a rápida recuperação? Alimentos não podem faltar, né, para a rápida recuperação. Todos os alimentos, que nem a gente... Acho que essa pergunta, a resposta está em tudo que a gente falou aqui, né? Não existe só um pré-treino ou um pós-treino, existe uma alimentação adequada. Eu sou fã de arroz, feijão, carne, salada, né? Comida de verdade, né? Quanto menos abrir pacote, melhor. Então, se eu pudesse responder sucintamente essa pergunta, eu diria comida de verdade. Arroz, feijão, salada crua, salada cozida, né? Se tu puder comer comida de verdade em todas as refeições, eu lembro muito dos meninos do futebol lá de Porto Alegre que eu atendo, que café da manhã é massa com carne, né? Porque vai jogar, né? Precisa de energia. Então, se a gente puder usar o alimento, né? Nesse foco de realmente reestruturação de fibra muscular, eu preciso ter carboidratos, proteínas e gorduras distribuídos em todas as refeições e preciso ter fibras para boa absorção intestinal. Então, eu preciso de um intestino saudável para poder digerir esses alimentos que eu estou consumindo e aproveitar de melhor forma esses alimentos, né? Então, um cocô lindo é sempre importante, né? Aquele cocô lindo com formato de banana, bem lisinho, assim, é a meta de quem quer resultado em nutrição. Seu cocô é lindo, Alexandre? O meu é? Oxi! Top! Dá pra usar depois que eu vou. Meta é um cocô lisinho, formato de banana e uma urina bem clarinha. Essa é a meta de vida de quem quer resultado. A minha domingo de manhã tava transparente, isso de passagem. Por outros motivos.
Como é que você vê a evolução da nutrição? Assim, você falou que é nova, tem 30 anos aí na faixa. Como é que você vê de antigamente, do que você via, do que você ouvia falar, para hoje, A como é que tá? evolução da nutrição. Mudou tudo, tanto até voltando ao que a gente estava Porque assim, eu falando. não sei, antes. assim, só cortando, eu não sei como é que é pra parte da nutrição, mas, por exemplo, a gente, da área de educação física, antigamente tinha muita coisa empírica na história. As pessoas não estudavam tanto, era muito, eu fiz assim, deu certo, é assim que vai dar certo sempre. Então, assim, tinha muita coisa empírica, as pessoas só simplesmente jogavam sem ter nenhum tipo de embasamento. Na nutrição também era assim, você tem uma noção de como era. Com esse A boom coisa. assim de dieta da lua, dieta da Não, é sem dieta contar low carb, tudo isso, né? essas Todos paradas esses assim, mitos de e- modinha. Eu posso dizer que quando eu me formei, eu nunca imaginei esse cenário que a gente vive hoje, né? Eu acho que nutrição, assim como qualquer ciência, está em constante evolução. E a gente precisa, tanto que eu tô na minha 3ª pós-graduação e já fiz um mestrado. Eu passei todo o tempo da minha vida estudando desde que eu saí da faculdade. Você tá quanto tempo formado? Desde 2012, eu acho que eu tô uns quase 10 anos aí, né? Tá, dentro dessa janela de 10 anos aí. Mudou tudo, né? Se a gente for pensar, principalmente, até, por exemplo, não existia nutrição esportiva. Eu tive uma cadeira na faculdade de nutrição esportiva e, né, vi nada, né? Aprendi esporte. Quando eu fui pra dentro da Federal, de novo agora, 2018 que eu fiz o mestrado, e tava com o pessoal da educação física e tal, nossa, era outra nutrição já, né? Olhar realmente o que acontece, né? Então já foi. Então, mas respondendo a tua pergunta, mudou tudo em nutrição hoje. E tem muita informação e muita poluição a gente vê em relação à informação, né? Tu joga no Google que nem betalanina, meu Deus do céu. Joga no Espirulina, Google que eu já vi espirulina, né? E outra, vende muito alimento milagroso, né? E as pessoas tentam se promover também em relação a isso. Farinha seca a barriga. Exato, Paradas. então, e o básico funciona, é o arroz e o feijão, literalmente, assim, sabe? Funciona, né? Então, acho que a gente tem que ter cuidado com essa quantidade de informação que vem vindo, né? Antigamente, talvez a gente tivesse até menos informação e aí também dava espaço para, por exemplo, uma cultura Arnold, né? Chegar com muita força. Hoje pegou-se o que o Arnold fazia e botou no papel e científico como é que chega lá, né? Então acho que isso é muito importante, a gente aliar também a parte prática com essa parte teórica, e o que funciona para um não quer dizer que vai funcionar para o outro. Hoje no consultório, por exemplo, eu faço um teste genético, coleta saliva no consultório, eu caminho para um laboratório em São Paulo de genoma. E a gente vê, por exemplo, se tu tem mais predisposição a ter resultados com treinos de força ou treinos aeróbicos, como é que teu corpo reage melhor para perda de gordura? Vê o tipo de fibra também? Exatamente. Predominante? Né? Exatamente. Legal. Então é super legal, assim, a gente usar também dessas coisas da ciência para usufruir em relação a treinamento e alimentação, porque da mesma forma que eu falei isso em relação à alimentação, ao treinamento também tem em relação à alimentação. Por exemplo, tirei um alimento inflamatório da dieta de uma paciente, ela teve super resposta, desinchou, antes tinha muita retenção. Então, é muito importante a gente conseguir usar também essa nova nutrição em prol de resultados, Individualidade né? é tudo, né? Exato. Nessa questão de treino e dieta, treino e alimentação é bom demais. Então, a gente entrou aí no assunto aí do Arnold. Teve algumas perguntas relacionadas ao uso de anabolizantes. Não, como é que é o nome agora? Posso? Não, agora não, sempre foi. Tem vários estéreis. Não, eu falava bomba, agora virou anabolizante, não, agora bomba virou... tem aquele lá. É. Pode falar anabolizantes, pode falar... Depende, enfim, você... Ergogênicos, né? Eu vou até entrar nesse ponto aí. Você Então, gosta de digo mesmo. utilizar a alimentação com os farmacólogos, com os estéreis? O que você vê com isso? Porque muita gente acha que só alimentação não vou conseguir uma X evolução, uma evolução grande, você cai igual eles veem muito na internet, porque a informação está aí. Eles acham que tem que comer, usar um suplemento, usar um ergogênico, usar um manipulado. Qual a cadeia que você vê que dá? Deca dura
treino até a morte e dó. Não, e não só, o pessoal tá muito ali, picolinato de cromo é assim, é bom pra espirulina, aí vai comprando. Hoje em dia tá muito acessível. Não, depois você pergunta sobre picolinato de cromo. Os comprimidos já prontos, entendeu? Então as pessoas estão vendendo assim e as pessoas vão utilizando sem ter uma alimentação saudável. Né? Qual a sua relação da alimentação com suplemento, com as outras manipulações e as outras coisas? Então, em primeiro lugar, a minha postura é, eu não sou médica, essa não é a minha área, né? Mas, se a pessoa vem me apresentando um quadro de que usava alguns recursos ergogênicos, eu tento apagar o incêndio causado pelos recursos ergogênicos. Em Porto Alegre, eu trabalho com um médico, em que eu passo os casos para ele, né, e trabalho em conjunto com ele. Eu não recomendo, né, não é a minha, literalmente, o meio, assim, que eu trabalho, né, nesse sentido, porque eu acho que a gente tem uma genética, né, e sim, eu concordo, tem gente que nunca vai ser algo, né, tanto eu nunca vou ser a Graciane, né, não tem condições de virar a Graciane naturalmente, né. Então, acho que a gente precisa ter esse feeling, né? E saber que tem um preço a pagar quando a gente usa esse tipo de recurso ergogênico. Por exemplo, uma pessoa que tem predisposição a câncer, né? Por exemplo, minha avó faleceu de câncer. Se eu usar produtos assim, quem sabe eu não estou mexendo num abelheiro e eu vou ter câncer assim como a minha avó teve, porque eu tenho uma predisposição e aí eu uso um recurso ergogênico dessa maneira que acelera o crescimento de células, e esse é o objetivo do recurso ergogênico, acelerar o crescimento de células. E eu posso acelerar as células boas e as más também, né? Sim. Então eu não posso escolher quem é que eu estou acelerando dentro do meu corpo. Então eu acho que eu prefiro trabalhar de maneiras naturais. E outra, uma coisa que é muito a minha cara em nutrição, eu trabalho com estabilidade. Eu não acho legal tu tá assim e tu tá assim. Tu nunca tá do mesmo jeito. Eu te olho, tu tá muito grande. Eu te olho, tu tá muito pequeno. Eu te olho, tu engordou. Eu te olho, tu emagreceu. Nunca tá do mesmo jeito, tu não consegue encontrar o teu equilíbrio. E na minha opinião, eu trabalho com saúde e trabalho com equilíbrio. Eu quero que tu encontre o teu equilíbrio, o teu jeito de se alimentar para manter essa constância. Então o teu shape é sempre o mesmo. Às vezes a gente tá mais sequinho, às vezes a gente não tá tão sequinho, porque varia um pouquinho, mas é coisa pouca. A gente tá sempre igual, né? Então, e eu acho que a gente lida com toda essa questão psicológica que falou antes. Por exemplo, já acompanhei atletas subindo no palco, né, de fisiculturismo, e já acompanhei o que acontece nesse pós-palco do fisiculturismo. E, gente, é triste, assim, tu te olha num shape que não é o teu, né? É difícil. Uma depressão depois. Uma depressão violenta de tu te olhar no espelho e tu é uma pessoa e, de repente, tu é outra completamente diferente 48 horas depois. E, assim, conviver com essa má utilização também, eu posso falar isso, eu acho que nem tudo é ruim, né? Acho que se tem um bom médico por trás, né, um bom nutricionista, dá pra fazer um trabalho direitinho relacionado ao esporte, mas tu é esportista, né? Esse é teu esporte, essa é a tua vida, o fisiculturismo, tu tá pagando esse preço para chegar no teu objetivo. Nenhum esporte eu posso dizer que é saudável. O triatleta, o maratonista, né? O nadador, quando tu lida com o extremo do teu corpo, tu não tá buscando saúde, mas tu tem um objetivo com isso. Aí quando a gente pega pessoas normais, o advogado, a professora, sei lá, enfim, né? O dentista que quer ter um shape, eu sempre voto no equilíbrio, não é o esporte da pessoa, né? Então vamos tentar manter esse shape e a tua saúde mirando quem tu serás aos 80 anos. Você não vive daquilo, né? Exatamente. Então a gente tem duas questões diferentes em relação a isso. Eu tô lidando com o esporte ou eu tô lidando com a saúde, né? Eu acho que essa é importante. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ela tá com o horário corrido, então já fechou. A gente pode fazer um episódio 2. Então valeu, galera. Um abraço aí pra vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. Nada, foi um prazer contribuir aí com o conhecimento. Espero que vocês tenham gostado.